Para analisar as medidas apresentadas hoje é nosso convidado Pedro Brinca, economista e professor da Universidade Nova. Muito boa tarde. Parece-lhe que estas eram as medidas que as empresas precisavam neste ano? Bem, a principal crítica que tem sido feita até agora e que tem emergido tem a ver com o tamanho do pacote. Várias pessoas, aliás, a Iniciativa Liberal, o Chega, PCP, PSD, têm-se queixado essencialmente do tamanho. E se nós compararmos, para termos uma ideia de facto se isto é um pacote muito substancial relativamente, por exemplo, à Alemanha, estamos a falar de um pacote de apoio às empresas, juntamente com o de apoio às famílias, que é pouco mais do que metade, obviamente relativamente ao PIB alemão, e no caso do português, relativamente ao PIB português, é cerca de metade daquilo que tem sido feito. Há aqui algumas medidas também que é preciso ter em linha de conta que não são ajudas diretas, não é? Um grosso parte daqui estamos a falar de concessão de acesso ao crédito. Não é propriamente uma ajuda direta. Isso é uma questão que os partidos também têm falado, que é uma questão de endividar as empresas. Exatamente. Agora, quão boas estas medidas são e quão apropriadas e quão suficientes serão, terá muito a ver como se vai desenrolar agora esta questão energética para a frente. Isto é uma questão que veio para ficar ou é uma questão que, uma vez ultrapassado o inverno e resolvendo a dependência da produção de energia da Rússia, vamos voltar ao que estávamos? Dependendo um bocadinho dessa matemática, estas medidas vão ser mais ou menos apropriadas. Por exemplo, uma medida que eu gostei de ouvir tem a ver precisamente com o facto de haver aqui uma parte substancial que é para acelerar a transição energética, porque isso vai mesmo à raiz do problema. Nós estamos nesta confusão, se quisermos assim, em boa parte. E é uma medida de futuro. E é uma medida de futuro, lá está. É uma medida que gera, pelo menos do ponto de vista estratégico, uma certa independência que poderemos ter, porque neste momento, obviamente, Portugal e Espanha estão um bocadinho isolados de forma direta, obviamente indiretamente pelos aumentos dos preços da energia, estamos sujeitos na mesma, não é? Mas estamos um bocadinho isolados pela parte do fornecimento de gás natural, porque vamos buscá-lo à África, ao Norte da África, mas quer dizer, hoje foi a Rússia, amanhã pode acontecer algum evento político que possa pôr em causa algum desse abastecimento em zonas que não estão propriamente dentro do nosso controle absoluto político e obviamente que todas as medidas que são feitas para potenciar essa independência energética são bem-vindas. São cerca de 290 mil milhões, 40 para o setor agroalimentar, 250 milhões vão estar a cargo do IAPMEI para gerir, num global de 1,4 mil milhões. Assumindo que é preciso quebrar esta dependência energética, esta vulnerabilidade estratégica, não só de Portugal, que os outros países até têm mais, neste caso relativamente à Rússia, parecia-me que se calhar merecia uma aposta mais forte. O Ministro, nessa questão da eficiência energética e da transição energética, dá aqui um dado que eu considerei extraordinário, 30% de desperdício de energia em Portugal e também um enfoque muito preciso no desperdício. Sim, sem dúvida. Eu não fazia ideia, não sei que nós desperdiçávamos 30%, achei extraordinário. Eu também li 30% é muito. Sim. Eu também li essa estatística. Há um conjunto de medidas que podem ser tomadas para, de facto, assegurar essa independência energética. Uma delas é precisamente a questão da eficiência. Mas também tem muito a ver com incentivos. Neste momento, creio que os incentivos não são os melhores, por exemplo, para quem quer instalar painéis solares e poder fornecer o excesso de energia à rede, que jeito que daria agora este ano, não é? Creio que os incentivos caíram um bocado nessa zona, há que voltar a criar esses incentivos para que, de facto, possamos assegurar essa independência energética. Porque depois os outros 600 milhões são uma linha de crédito. E pensa que terá adesão por parte dos empresários a esta linha de crédito? Depende das dificuldades de crédito. Tem ali uma vantagem que foi assegurada agora na peça que acabámos de ver, que é que a ajuda não é condicional em mais nada que não seja o tamanho da empresa. Sim, o único fator limitante é relativamente ao crédito. Exatamente. Nessa ordem de garantias, as empresas que poderão estar em mais dificuldades financeiras, que infelizmente também seriam aquelas que talvez com mais dificuldades a ser a crédito por não terem tantas condições de oferecer garantias aos bancos, essas poderão usar. Na medida que isto é uma situação temporária, a concessão de crédito permite às empresas passar por este aperto, não é? Para que no futuro, quando as coisas voltarem a ser como antes, se for o caso, poderem recuperar. Também dependerá muito da viabilidade das empresas. O Ministro estava a dizer que também depende de cada empresa Claro. E essa análise é fundamental neste caso. Sem dúvida. Aliás, senão Portugal... é só uma empresa que fica soterrada numa dívida. Sim. Portugal tem um problema, por exemplo, de empréstimos de crédito mal parado. Nós apostámos, na altura da pandemia, num modelo muito mais assente em diferimento de pagamentos, se fossem eles pagamentos de crédito, fossem eles pagamentos fiscais.
Obviamente que isso gerou endividamento e estamos numa situação de relativa vulnerabilidade em termos financeiros relativamente a como esses empréstimos se vão ser pagos, não vão ser pagos, o mal parado sobe muito, se não sobe, aí dá-nos alguma fragilidade. Mais crédito poderá dar essa sensação, não é? Mas também, se for a única hipótese para as empresas sobreviverem, há aqui um jogo de equilíbrio difícil de atingir e que não é fácil, que tem precisamente a ver com o facto de que nós temos o Banco Central Europeu a subir as taxas de juros para arrefecer a economia. Ao mesmo tempo, o próprio Ministro da Economia deu o exemplo até da indústria dos sapatos e outras que nós temos projetado o maior crescimento da União Europeia. Aquilo que me parece aqui fulcral, e acho que em parte este programa consegue fazer isso, é não lutando contra o trabalho do Banco Central Europeu, que é arrefecer um pouco a economia, temperar o consumo e temperar o investimento, precisamente para não contribuir para o problema da inflação, mas ter a certeza que não há destruição nem de empresas, nem de emprego, não é? Por questões de liquidez, de conta corrente, financeiras. Não é? E nesse contexto, algumas destas medidas vão precisamente para esse ponto. Se são suficientes, o tamanho em termos comparativos com a Alemanha sugere, se calhar, uma aposta mais modesta de Portugal, mas pronto, vamos ver. Para já, tem de ser modesta ou podia ser mais ousada? Nós temos um problema de dívida pública que a Alemanha não tem. Claro. Nós temos um problema ou poderemos ter um problema de financiamento nos mercados que a Alemanha dificilmente terá, não é? É bom lembrar que nós, quando veio a Troika, tínhamos pouco acima de 100% de dívida sobre o PIB, neste momento temos 126% de dívida sobre o PIB. Não obstante, estamos numa posição mais confortável porque aproveitámos estes anos para reestruturar a nossa dívida em termos de maturidade, temos dívida a prazos mais longos e aproveitámos para muita desta dívida ficar a taxas de juros bastante baixas, próximas de zero, foi aquilo que observamos nos últimos 4 anos. Por isso, temos uma janela muito mais confortável, se quisermos assim, para resistir até esta subida das taxas de juros em termos das contas públicas, mas é bom lembrar que há aqui uma coisa que é muito importante. Em 2024 voltam as regras de rigor orçamental da União Europeia, para a estabilidade de crescimento, temos a questão dos 60%, nós estamos no dobro, a questão do déficit parece-me que está mais ou menos controlada, mas é bom lembrar que quanto maior for o desvio face à regra dos 60%, maior terá que ser o esforço de consolidação para convergir para esses 60%. O que significa que a partir de 2024, deixando de estarem as regras suspensas por via de instauração do estado de emergência por causa da pandemia, vamos ter que voltar a ter esse rigor orçamental. Queria uma análise sua também à questão fiscal. Ao benefício. Sim. E da taxa de carbono, ISP, todas as taxas que foram anunciadas. Tem peso, não tem? Mais uma vez é questão quantitativa, não é? Na questão dos combustíveis, há aqui uma parte que quase que até é moral, não é? Nós pagamos ISP sobre combustíveis que, por normas europeias, 11% já são biocombustíveis. Não obstante, pagamos imposto sobre produtos petrolíferos. Já nem falando do IVA sobre ISP, coisas desse género, não é? Agora, se é suficiente ou não, há uma coisa que foi feita que elimina alguma distorção que estava a haver no mercado, que era o subsídio ao transporte rodoviário, que agora também estará previsto o subsídio ao transporte ferroviário. E tudo aquilo que ajuda a não distorcer estes equilíbrios, subsidiando uma coisa ou não subsidiando outra, também ajuda, de facto, a minimizar a ineficiência e o desperdício nesse sentido. Muito obrigada pela sua análise às medidas anunciadas esta tarde pelo Governo para apoio às empresas.